Ontem eu publiquei um vídeo com uma pré-análise da autorização do concurso da Câmara dos Deputados. E agora eu quero trazer informações mais pormenorizadas para a gente poder conversar aqui de forma um pouquinho mais longa a respeito do que você pode esperar, de quais são os cargos, de quais são as perspectivas de nomeação, enfim, de tudo que você precisa saber aqui. Eu vou fazer um compromisso com você desde agora. Se este for o melhor vídeo que você assistir sobre a autorização da Câmara dos Deputados, eu quero que você deixe um comentário, que você deixe seu like e que você se inscreva no canal. Se você não for inscrito, você topa o desafio? Então já coloca nos comentários para mim, por favor, porque eu pretendo cumprir a minha parte. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a autorização do concurso da Câmara dos Deputados, que foi muito interessante e ao mesmo tempo muito inusitada, porque não se esperava que o concurso fosse autorizado sob a presidência de Arthur Lira, que em todo o seu primeiro mandato, nada mencionou em relação a isso, embora os pedidos pelo concurso tenham sido nada mais do que intensos. Mas o que importa é que saiu. Eu sou servidor da Câmara dos Deputados desde 2016, isso aqui sou eu, assinando a minha posse lá em 2016, com a minha caneta Montblanc, eu comprei a prestações para este momento, eu acho que eu nem usei ela depois disso, coitada. Mas foi um momento muito emocionante, não preciso dizer, né? E claro, hoje, como analista legislativo da Câmara dos Deputados, eu estou aqui para te dizer que vale muito a pena, que essa casa é uma casa extremamente agradável de se trabalhar, tá? Então, independente de questões políticas, que às vezes você tem alguma ressalva, é muito interessante trabalhar na Câmara dos Deputados. Vamos lá para a gente poder conversar sobre o que aconteceu. Essa daqui foi a autorização que saiu. É importante lembrar que já havia uma autorização, essa autorização do final de 2014, que previa alguns cargos. Você deve se preocupar com isso? Provavelmente não. Na minha visão, essa autorização ela foi tacitamente revogada pela autorização nova, até porque esse novo documento engloba alguns cargos do documento antigo. Então, acho que meio que se passou por cima disso. Mas, para você entender direitinho o que aconteceu, é isso daqui que a gente tem. A gente tem vagas para assistente social, são 2 vagas, para consultoria, 32 e 2 para orçamentos. A gente vai ter vaga para contador, para enfermeiro farmacêutico, para área de informática, para médicos, para analista de técnica legislativa e para técnico de material e patrimônio. Embora você tenha o nome de técnico de material e patrimônio, todos esses cargos são cargos de nível superior, absolutamente todos eles. E alguns deles, conforme você vê aí no quadro, têm formação geral e alguns têm formação específica. Para aqueles cargos de formação geral, inclusive o tecnólogo é aceito. Eu sou tecnólogo e sou analista da Câmara dos Deputados, então você não precisa se preocupar com isso. E o próprio edital ele vai trazer as determinações nesse sentido, tá? Esse quadro diz muitas coisas a respeito das quais eu quero conversar e a gente vai conversar sobre algumas dessas coisas nos próximos dias, mas a gente vai falar sobre isso hoje também. Primeira coisa, eu quero que você saiba quais são os cargos vagos. Por quê? Daqui a pouquinho eu vou te falar. Mas, para assistente social, a gente tem 4, para área de consultoria, a gente tem 64, para contador, 17, para enfermeiro, 2, para farmacêutico, 1, para informática, 32, médico, 39, para analista de técnica legislativa 101 e para técnico de material de patrimônio 53. Esses números são importantes? São muito importantes e daqui a um minutinho você vai entender. Mas uma coisa que eu quero te dizer é que além da remuneração, que é muito atrativa, e a gente vai falar sobre isso também, uma boa parte do quadro da Câmara hoje tem função. E a função mais baixa da Câmara dos Deputados, se não me engano, está na faixa de R$ 3.500, R$ 3.300, é por aí. Alguma coisa mais ou menos assim. A época que eu fiz esse levantamento eram 2.773 servidores e 1.626 funções, o que corresponderia a 58% do quadro. Então, além de uma remuneração bastante atrativa, você, obviamente, se demonstrar a capacidade para isso, ainda pode fazer jus a uma funçãozinha para complementar a sua remuneração. Para a gente poder falar sobre as atribuições, eu quero falar aqui dos cargos que talvez sejam os menos conhecidos. O analista de técnica legislativa ele é uma mistura do analista legislativo com aquele analista administrativo do Senado. Então, ele pode atuar tanto na área fim quanto na área meio. É o cargo mais dinâmico, é o cargo mais versátil que a gente teria na Câmara dos Deputados. O analista, naturalmente, de informática, ele vai trabalhar com a área de informática, então eu acredito que o edital venha a trazer a especialização, é isso? Vai ser suportes, vai ser redes, o que vai acontecer?
E é muito importante você saber que, sempre que possível, a Câmara procura nomear todos os aprovados. Isso aconteceu em vários concursos e eu acredito que aqueles concursos que têm uma quantidade de vagas próxima da quantidade de cargos vagos devem ser nomeados todos. Para consultor, eu acho que vai nomear 60? Eu acho que não, até porque o quadro da consultoria não é um quadro tão grande, é um quadro caro, né? A remuneração de consultor é uma remuneração bastante alta. E é importante que você saiba disso. Não só os cargos do edital estão em jogo, mas também uma grande quantidade de nomeações que pode vir a acontecer. Inclusive no Senado, recentemente aconteceu uma coisa semelhante. Tá? Eu não gosto muito de comparações com o Senado, porque as pessoas acabam confundindo. Eu recebi perguntas do tipo, a prova vai ser igual ao Senado? Isso, Senado... Gente, esquece Senado. São casas irmãs, mas são órgãos diferentes. Então, não existe nenhuma obrigatoriedade e nenhuma indicação, pelo menos até agora, de que a prova vá vir a ser igual. Pode ser que aconteça, mas talvez não seja nem a mesma banca. O Senado, em geral, faz concurso com a FGV e o Sebrasp tem um histórico muito mais de Sebrasp. Então, a gente não pode fazer tantos paralelos assim, embora sejam casas próximas, literalmente vizinhas e ambas componentes do Congresso Nacional que se divide em Câmara e Senado. Então, vamos lá para a gente continuar o nosso bate-papo aqui. A remuneração de analista está mais ou menos na faixa de 24 mil iniciais e a remuneração de consultor está mais ou menos na faixa de 31. A gente teve reposição salarial aí esses dias, que foi escalonada em 3 anos, então essa remuneração ela aumenta um pouquinho, você pode esperar alguma coisa em torno de 24, 25, 26 para analista, para consultor 32, 33, por aí, mais ou menos. Se você organizar direitinho, dá para tomar café da manhã todos os dias. Brincadeiras à parte, é uma remuneração extremamente atrativa e é normal que muitos servidores, por exemplo, de outros órgãos, de outros cargos, eles queiram disputar os concursos do Congresso Nacional. Não à toa, a remuneração é muito atrativa e tem que lembrar que isso daqui é uma jornada de 7 horas, tá? Então você pode fazer 7 horas corridas, 35 horas na semana, que hashtag tá pago. O concurso da Câmara dos Deputados, é importante dizer, ele não é um concurso para amadores. Eu disse para você no último vídeo que eu publiquei que uma boa parte dos servidores que tomaram posse comigo, por exemplo, eles já eram servidores de outros cargos, de outros órgãos, assim como eu era. Eu tinha passado por Caixa, por ABIN, por TRF, teve um colega consultor que eu conheci, que ele era servidor do Banco Central. Então, assim, são pessoas que já têm um pouco de experiência. Significa que seja absolutamente impossível para um iniciante passar nessa prova? Cara, eu não gosto de dizer que é impossível, porque só você sabe a sua capacidade e a sua história. Já disseram para mim que eu não ia passar em provas que eu passei. Então, você tem facilidade para aprender? Você é uma pessoa que lê por prazer? Você tem um conhecimento difuso, amplo? Porque se você tiver, tudo isso aumenta a probabilidade de que você passe. Se você já é servidor, se você tem conhecimento, se você vem estudando, claro, as suas condições elas são muito maiores. Novamente, eu não digo isso daqui para te assustar, mas simplesmente para te preparar, porque com aquela remuneração que a gente viu, é natural que a atração de candidatos seja uma atração muito qualificada. Ou seja, a gente tem gente que está estudando há bastante tempo, gente que de repente vai migrar de outras áreas e que vai conseguir passar nessa prova. Então a gente vai ter todo tipo de cenário, beleza? Vamos lá. Essas daqui são as atribuições da consultoria legislativa. São 22 áreas de consultoria legislativa e pode ser, não sei se vai acontecer, até porque eu não tenho os dados pormenorizados aí das lotações dos servidores, pode ser que a gente tenha, sei lá, uma vaga para cada uma dessas áreas. Mas a gente só deve saber as áreas da consultoria propriamente ditas quando sair o edital. O que é um negócio meio chato, mas é o que nós temos para hoje, tá? Mas essas áreas estão aí para conhecimento e no Google você facilmente encontra como áreas consultoria Câmara dos Deputados, você não vai ter nenhum problema. E aí você pode, inclusive, consultar editais anteriores, porque o próprio site da Câmara ele tem informações bem detalhadas nesse sentido. O concurso da Câmara aceita tecnólogo para as graduações gerais? Sim, ele aceita tecnólogo. Inclusive, eu sou tecnólogo, sou analista da Câmara dos Deputados, então pode ir sem medo. Outra pergunta que aparece bastante é, a gente vai ter provas em todo o Brasil? O que aconteceu foi que em 2002 e 2003 a gente teve provas em Brasília, mais algumas capitais. Mas a partir de 2007, os concursos realizados eles foram realizados em Brasília. Isso significa que necessariamente a próxima prova de 2023, 2024, sei lá quando é que vai sair esse edital, ela vai trazer provas
só em Brasília? Não significa, mas o que o histórico dos últimos 15 anos nos mostra é que essas provas têm sido realizadas em Brasília. Agora, um papo sério aqui, para quem pretende fazer essa prova e para quem está bem preparado, isso não pode ser empecilho. Se você é aventureiro, é claro que você não vai querer fazer, até porque a taxa de inscrição deve ser bastante alta, eu estou estimando aí alguma coisa na casa dos R$ 200, talvez um pouco mais, então já vai ser um investimento alto, Brasília não é uma cidade barata, então aí de repente talvez não valha se for uma aventura. Mas é claro, se você é um candidato sério, você não está nem se preocupando com isso. Confere? Então deixa nos comentários aí para mim se por acaso for o caso. Qual que é a banca? Historicamente, os concursos da Câmara dos Deputados têm sido realizados pelo Sebrasp e é inclusive a banca que eu recomendo que você use como referência neste momento. Questões de certo ou errado sempre no seu treinamento, questões todos os dias e a gente vai falar sobre isso quando estiver falando sobre técnicas e sobre preparação. Algumas pessoas me perguntaram sobre a possibilidade de serem autorizados outros cargos e eu acho que isso, embora seja possível, porque afinal tudo é improvável. Por que seria feita uma segunda autorização? Será que não seria mais interessante usar esse documento para autorizar todos os cargos? Então, assim, possível é, mas eu não teria muita esperança. Então, uma coisa que eu particularmente esperava que acontecesse, uma autorização para cargos de nível médio, para o técnico legislativo assistente administrativo, que é o melhor cargo de nível médio do país, disparado, remuneração acima de R$ 18 mil, mas infelizmente não saiu. O que se coaduna com aquilo que a gente tem visto, de uma redução de oportunidades de nível médio, né? Isso já aconteceu no judiciário, aparentemente está acontecendo no legislativo, embora seja cedo para se dizer isso, mas eu não esperaria outros cargos. Se o seu interesse é exclusivamente em outros cargos, obviamente não deixe de estudar, mas eu acho que você adaptar o seu sonho seria bem interessante, que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu fui fazer o concurso da Câmara dos Deputados. Eu tinha acabado de sair do concurso do Senado e eu pensei, bom, vou fazer o da Câmara, porque a publicação tinha sido próxima, só que eu achava que não tinha o analista administrativo, que depois eu vim a descobrir que era exatamente o analista de técnica legislativa. Essa é a dificuldade, você não lê direito o edital. E aí eu li correndo aquele negócio, não vi nada, acabei fazendo o concurso para taquígrafo, passei, sou muito feliz na carreira que abracei. Agora, se você é um candidato ou uma candidata bem preparado, pensa com carinho, porque lá dentro você consegue se movimentar? Consegue. Se você vai ser um analista, por exemplo, de técnica legislativa, você pode trabalhar praticamente qualquer área da casa. Então isso já é um benefício e eu acho bastante interessante. Qual cargo geral você deve disputar? A minha sugestão é que você pense com carinho, porque dentre esses cargos a gente tem alguns que são bastante específicos. Na verdade, se você tirar ali a parte de consultoria, que mesmo assim você tem áreas específicas para as quais você vai se candidatar, a parte de informática, que dependendo do edital pode vir detalhada, pormenorizada, especificada, você vai sobrar técnica legislativa, que é uma espécie de coringa dentro da Câmara dos Deputados. O restante das áreas são áreas bastante específicas. Se você naturalmente tem conhecimento de informática, você vai disputar o cargo de informática. Se você tem um conhecimento mais amplo de administração das disciplinas específicas, por exemplo, de técnico de material e patrimônio, que é uma prova bastante puxada, vale a pena, mas o cargo de técnica legislativa não por acaso é aquele que tem a segunda maior quantidade de vagas, se você for, né, considerar a consultoria aí também, que vão ser uma vaga para cada área, provavelmente, ou áreas com 2 ou 3 vagas no máximo. Então, o concurso para analista de técnica legislativa, ele se torna bastante atrativo nesse sentido, especialmente para quem não sabe o que quer fazer, mas que tem algum conhecimento de causa aí dos conteúdos que podem ser cobrados. Algumas pessoas podem perguntar, dá para conciliar? E eu quero te trazer uma lição aqui para você carregar para todo sempre, que é: não se concilia prova de alta complexidade. A gente está falando aqui de um concurso que é puxado, de um concurso que será extremamente disputado, e eu ouvi gente falando de conciliar consultoria com analista. Mano do céu. Eu pensei, cara, eu queria ser essa pessoa, porque isso é fruto ou de desconhecimento, o que é normal, ou fruto de muita coragem, porque se for fruto de coragem é o que eu quero na minha vida. Então é muito difícil a gente pensar em conciliar, os conteúdos são muito específicos, obviamente vai haver alguma interseção, você deve ter inglês, espanhol,
regimento, então deve ter alguns conhecimentos muito semelhantes entre essas áreas, mas, no geral, são áreas bastante diferentes e que exigem uma formação específica e um direcionamento na preparação do concurso, tá? A gente vai falar sobre as disciplinas a estudar nos próximos dias, porque a gente vai ter chuva de vídeos, como eu prometi aqui para você, a gente vai falar sobre plano de estudos, vai falar sobre uma série de possibilidades, mas desde já você já pode pegar os editais anteriores e dar uma olhada naquilo que foi cobrado. Não acho que vai ser exatamente o que aconteceu em editais anteriores, até porque são editais antigos. Só que a sua obrigação é cobrir pelo menos aquilo que foi cobrado anteriormente para a partir daí você começar a inovar, tá? A lotação, lembrando, é apenas e tão somente em Brasília, que é a sede do Congresso Nacional, que é a sede da Câmara dos Deputados. Então não há lotação em outros estados, é um concurso federal, mas não um concurso nacional. Então isso é bastante importante. Sobre as disciplinas, novamente, a gente vai conversar, mas é normal que para alguns cargos tenha cobrança de inglês e de espanhol. Se você não fala esses idiomas, recomendo que você comece a treinar imediatamente. Cara, pega um aplicativo tipo Duolingo, 15, 20 minutos por dia de cada um desses. Em 6 meses você chega na prova em condições de responder essa prova. Se você pegar as provas anteriores, você vai ver que o conteúdo não é extremamente difícil, não é extremamente complexo. Então, já começa a fazer isso hoje, para que você não perca tempo. E se você quiser mais informações, lá no meu canal do Telegram, gratuitamente, eu vou colocar para você as notificações dos vídeos que eu vou publicar, conteúdos específicos, chamadas para, enfim, elementos que de repente a gente tenha. Então você pode entrar ou no link, digitando no seu navegador do celular t.me/ofernandomesquita, ou lendo este QR Code aqui com a câmera do seu celular. Pós-pandemia, nós ficamos especialistas em QR Code, eu tenho certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade, tá? Para você que vai estudar, eu espero que você fique firme. Vai ser uma prova puxada. Você tem alguns meses, provavelmente, até a liberação do edital. Quando que o edital vai ser publicado? Não sei. Estou estimando aí talvez 3, 4, 5 meses. É uma possibilidade. Pode ser que ele venha antes, pode ser que ele venha depois. E cada dia a partir de hoje vai contar. Então, o seu objetivo nos próximos 2, 3, 4 meses é finalizar o edital anterior e a partir daí ficar ligado aqui para a gente poder complementar esses conhecimentos. A gente vai conversar bastante sobre essa prova. Eu cumpri a minha parte? Se você acha que eu cumpri, se você acha que eu trouxe para você o melhor vídeo que você poderia, então já deixa seu comentário, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo para o algoritmo entender que o vídeo do Fernando foi bom e que ele precisa ser distribuído para a maior quantidade possível de pessoas. Não tenha medo de concorrência, não seja essa pessoa, porque quem tem medo de concorrência não passa. Então eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja com saúde. Eu sou Fernando Mesquita e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Bons estudos e até lá. Tchau.